Imagine viver em um tempo onde cada pessoa faz o que bem entende, sem regras, sem direção e sem esperança. Imagine um povo cercado por inimigos cruéis, esmagado pela opressão, afogado em medo e silêncio. Agora pense, o que Deus faria em um cenário como esse? Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde você vai conhecer as Escrituras como nunca antes, capítulo por capítulo, história por história, como se estivesse vivendo cada momento. No episódio de hoje, você vai descobrir a impressionante trajetória de uma mulher que ousou levantar a voz em um tempo em que o silêncio era a regra. Uma profetisa, uma juíza, uma mãe em Israel, uma mulher chamada Débora. O capítulo anterior nos deixou com um retrato sombrio. Após a morte de Josué e dos anciãos que testemunharam os grandes feitos de Deus, surgiu uma geração que não conhecia ao Senhor. Um povo que se perdeu mesmo dentro da terra prometida. A aliança foi quebrada. O coração de Israel foi seduzido pelos deuses pagãos dos povos vizinhos. E como consequência, Deus permitiu que inimigos se levantassem, iniciando o conhecido ciclo dos juízes. Pecado, opressão, clamor, livramento e recaída. Essa montanha-russa espiritual revela uma verdade dolorosa. Herdar uma promessa não garante a fidelidade. É preciso viver a fé todos os dias, ensinar a próxima geração, manter o coração em aliança constante com Deus. Mas Israel esqueceu disso. E mais uma vez mergulhou na idolatria, entregando-se aos braços de Jabim, rei de Canaã. Jabim era um rei cruel. Seu exército, liderado por Sísera, era temido em toda a região. Sob o comando de Sísera, um general impiedoso e estrategista, o povo de Israel foi duramente oprimido por 20 longos anos. Sísera não era apenas um militar. Ele era um símbolo de terror. Com 900 carros de ferro, tecnologia de guerra avançada para a época, ele esmagava qualquer tentativa de rebelião. Os israelitas estavam encurralados, espiritualmente e fisicamente. Havia medo, havia lamento, havia escuridão. O povo gemia, mas não havia libertador. Não havia força, não havia esperança. Até que, em meio a esse cenário devastador, Deus escolhe alguém inesperado para dar início à libertação. Uma mulher, uma profetisa, Débora. Débora não era uma guerreira, não era comandante militar, não era sacerdotisa. Ela era uma mulher que ouvia a voz de Deus. E isso foi o suficiente para que o Senhor a levantasse em um tempo de caos. Ela julgava o povo sob uma palmeira, o que nos revela muito mais do que parece à primeira vista. Esse detalhe demonstra que mesmo em meio ao colapso espiritual da nação, havia ainda um remanescente fiel. Débora se tornou esse ponto de referência. As pessoas iam até ela para buscar conselhos, julgamentos e direção espiritual. E mais importante, Deus falava por meio dela. Em um tempo onde os homens estavam paralisados pelo medo, uma mulher ouvia a voz do céu e ousava falar. Uma mulher que não se escondeu. Uma mulher que não esperou ser chamada, mas que se colocou à disposição para cumprir o propósito de Deus. Quantas vezes nos calamos quando deveríamos falar? Quantas vezes deixamos o medo decidir por nós? A história de Débora começa justamente nesse ponto. Quando o silêncio reina e o medo impera, Deus não fica calado. Ele levanta vozes proféticas em meio ao caos. Mas essas vozes nem sempre vêm das fontes mais esperadas. E aqui está a grande virada. A Bíblia nos mostra que Deus levanta quem Ele quiser, como quiser, quando quiser. Em tempos de opressão, Ele não procura o mais forte nem o mais capacitado. Ele procura o disponível. E Débora era essa pessoa, disponível, sensível à voz de Deus, corajosa diante da covardia que havia tomado conta do povo. Você já se perguntou por que Deus escolhe justamente pessoas improváveis para realizar obras extraordinárias? Será que não é exatamente para mostrar que a força nunca vem de nós, mas sempre dele?
E é aqui que somos convidados a refletir. Em tempos de crise, estamos mais parecidos com o povo que geme ou com a profetisa que se levanta? Você tem sido voz ou eco? Está se escondendo atrás do medo ou se colocando diante de Deus como instrumento? A jornada de Débora nos confronta com uma verdade poderosa. Deus ainda fala, mas precisamos estar dispostos a ouvir. E mais que isso, precisamos ter a coragem de obedecer. O silêncio de líderes, a ausência de direção e o comodismo espiritual abrem espaço para que o mal prospere. Mas quando alguém decide romper o ciclo e se levantar, a história começa a mudar. E foi isso que começou a acontecer com Israel. Uma nova página estava prestes a ser escrita. A libertação estava a caminho e viria pelas mãos de uma mulher que ousou crer. Débora, com os ouvidos atentos ao céu, recebe uma palavra direta do Senhor. Ela não apenas ouve, ela age. Deus a comissiona para chamar Baraque, filho de Abinoão, da tribo de Naftali. Ele era um homem conhecido entre os israelitas, um líder militar em potencial. Mas Deus sabia o que se escondia em seu coração. Quando Débora o encontra, o recado não vem com rodeios. O Senhor, Deus de Israel, ordena que você vá ao Monte Tabor e leve consigo 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, pois ele entregará Sísera em suas mãos. A mensagem é clara. O tempo da libertação chegou. O plano está traçado. O exército está designado. Mas algo inesperado acontece. Baraque hesita. Ele responde a Débora com uma condição que revela o conflito interno de muitos de nós. Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, não irei. Esse momento é carregado de significado. Baraque tinha a instrução, tinha a promessa, tinha a estratégia e o apoio, mas não tinha coragem suficiente para seguir sozinho. Ele precisava da presença de Débora como segurança espiritual, como escudo emocional. E apesar da fragilidade exposta, Débora não o repreende. Ela aceita ir com ele, mas libera uma nova palavra profética, firme, direta e desconcertante. Eu irei com você sim, mas a honra da vitória não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Essa profecia é um divisor de águas. A tradição patriarcal da época colocava os homens no centro das batalhas, das conquistas e das narrativas heróicas. Mas Deus, ao declarar que a vitória viria por mãos femininas, subverte as expectativas humanas. Mais uma vez, ele mostra que sua força se aperfeiçoa na fraqueza, que seu plano não depende do nosso padrão, mas da sua soberania. A pergunta que ecoa a partir desse diálogo entre Débora e Baraque é profunda. Quantas vezes condicionamos nossa obediência à presença de uma segurança extra? Quantas vezes dizemos, Senhor, eu vou, mas só se... A fé genuína não impõe condições, ela obedece. Débora e Baraque então partem para o Monte Tabor, acompanhados pelos 10.000 homens das tribos escolhidas. O exército de Israel era modesto se comparado às forças de Sísera. Não havia carros de ferro entre eles. Não havia superioridade tática ou tecnológica. Havia apenas uma promessa, uma palavra profética, um comando divino. E diante do exército inimigo que se aproximava com confiança e brutalidade, era preciso mais do que armas. Era preciso fé. O contraste entre a postura de Débora e a hesitação de Baraque é evidente. Ela se mantém firme, convicta do que Deus havia falado. Ele, ainda vacilante, segue os passos da profetisa, buscando segurança na sua presença. Mas é justamente nesse movimento que aprendemos algo valioso. Deus não precisa de heróis perfeitos. Ele precisa de corações dispostos, mesmo que com medo. A liderança espiritual de Débora dá cobertura a um homem em dúvida, e isso é poderoso. Quantas vezes em nossa caminhada somos Baraques? Sabemos o que Deus nos chamou para fazer, mas queremos garantias, sinais, presenças humanas que nos tranquilizem?
E quantas vezes Deus coloca Déboras ao nosso lado, pessoas sensíveis à sua voz, que caminham conosco mesmo quando ainda não estamos prontos. Reflita, quem são suas Déboras? E mais ainda, você tem sido Débora para alguém? A jornada ao Monte Tabor se torna mais do que uma movimentação militar, ela é o símbolo de uma virada espiritual. Deus estava prestes a agir, mas escolheu fazer isso no tempo exato, de um modo surpreendente, para que ninguém se gloriasse na própria força. As palavras de Débora ecoavam no coração de Baraque. Ela o desafiava, o impulsionava, o cobria. E mais do que isso, ela carregava em si a certeza de que Deus cumpriria sua promessa. Não importava o número de carros de ferro, nem a brutalidade de Sísera. Importava apenas uma coisa: o Senhor havia falado, e quando Ele fala, o impossível se curva. Você acredita nisso? Está pronto para confiar mesmo quando tudo parece desproporcional e desfavorável? À medida que o exército se posiciona no monte, o clima é tenso. Os israelitas sabem que, humanamente falando, estão em desvantagem. Mas há algo diferente naquele dia. Uma atmosfera de expectativa. Algo está prestes a acontecer. E mais uma vez, Débora se levanta com uma palavra profética que rasga o medo e infunde fé. Levanta-te, Baraque. Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Por acaso o Senhor não saiu adiante de ti? Essas palavras marcam o início da virada. Não era mais apenas uma promessa distante, era o tempo do cumprimento. E o exército de Israel começa a descer do monte, com coragem renovada, embalado pela fé de uma mulher que se recusou a calar. O exército de Baraque desce do Monte Tabor, em direção ao vale. Diante deles, Sísera já se posicionara com sua força esmagadora. Os 900 carros de ferro, orgulhosamente alinhados, refletiam a confiança de quem já havia derrotado muitos antes. Era como se o chão tremesse sob o peso das rodas afiadas e das tropas disciplinadas. Para os olhos humanos, não havia qualquer chance de vitória. Mas aquilo que parecia desvantagem se tornaria palco para a manifestação gloriosa de Deus. O Vale de Quizon seria lembrado não por uma derrota humilhante, mas por um milagre. Débora, com firmeza, lembra a Baraque e a todo o povo: hoje é o dia. O Senhor já entregou o inimigo em suas mãos. Essas palavras não eram motivação humana, eram combustível espiritual. E quando o primeiro passo de obediência foi dado, o sobrenatural entrou em cena. A Bíblia nos revela que o próprio Deus interveio na batalha. Uma tempestade repentina, inesperada, desabou sobre o vale. O rio Quizon transbordou. As águas invadiram o terreno, transformando o campo fértil para carros de ferro em um lamaçal. Os orgulhosos veículos de Sísera, antes símbolos de invencibilidade, agora estavam atolados, incapazes de se mover. O que era vantagem se tornou prisão. O que era poder se transformou em fraqueza. Deus, mais uma vez, mostrou que não precisa de armas humanas para vencer. O exército inimigo, tomado de pânico, começou a se desorganizar. Os soldados, que antes marchavam com confiança, agora corriam desorientados. A força de Israel, limitada em recursos, foi multiplicada pelo poder do Senhor. Baraque e seus homens avançaram, não mais como um grupo pequeno diante de um gigante, mas como guerreiros embalados pelo sopro divino. E cada golpe, cada avanço, cada passo era marcado pela convicção de que o Senhor estava lutando por eles. A vitória já não era apenas possível, era inevitável. O pavor tomou conta das fileiras de Sísera e logo o poderoso exército de Canaã foi derrotado de maneira impensável. Mas enquanto o campo de batalha se tornava palco de derrota, Sísera, o grande comandante, fazia algo inesperado. Fugiu. Abandonou seus soldados, deixou para trás sua honra e correu a pé, desesperado por salvar a própria vida. Aquele que era temido por toda uma nação, agora se tornava um fugitivo.
Sua imagem de invencível se desfazia a cada passo apressado no pó. E aqui surge um detalhe poderoso. A promessa de Deus nunca falha. Débora havia declarado que a vitória viria pelas mãos de uma mulher. Sísera ainda não sabia, mas sua fuga o estava conduzindo exatamente para o cumprimento dessa palavra. Ele não corria para a liberdade, corria para os braços do propósito divino. E aqui cabe uma reflexão importante. Quantas vezes os inimigos que parecem invencíveis em nossas vidas são derrotados não pela nossa força, mas pela intervenção sobrenatural de Deus? Quantas vezes aquilo que parece ser a arma mais poderosa contra nós é transformado em armadilha contra o próprio inimigo? Os carros de ferro de Sísera eram imbatíveis em terreno seco, mas inúteis em lama. O que para Israel era fraqueza, para Deus era oportunidade. Da mesma forma, aquilo que parece desvantagem em sua vida pode ser exatamente o que o Senhor usará para mostrar sua glória. Você consegue enxergar isso? Já parou para pensar que talvez a sua maior limitação seja o palco para o maior milagre de Deus? O Vale de Quizon não é apenas uma lembrança de uma batalha vencida, é um memorial do poder divino que age quando obedecemos. Israel, um povo pequeno com recursos limitados, experimentou mais uma vez que a vitória não vem da espada, nem da lança, mas do Senhor. Enquanto a poeira da batalha baixava, uma nova cena começava a se desenhar. Sísera, exausto, fugindo sem rumo, encontra refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Éber, um queneu que tinha paz com Jabim, rei de Canaã. Era o lugar perfeito para descansar, o esconderijo ideal, mas mal sabia Sísera que havia entrado na rota final da profecia. E é aqui que a narrativa dá mais uma reviravolta. Deus havia anunciado que a vitória seria pelas mãos de uma mulher. Débora já havia cumprido parte desse propósito como profetisa e líder. Mas agora, outra mulher, improvável, silenciosa, surgiria no enredo: Jael. Não era juíza, nem guerreira, nem profetisa. Era apenas esposa de um homem estrangeiro. Mas estava prestes a ser instrumento do Senhor. E você já se deu conta de como Deus pode usar pessoas improváveis em lugares improváveis para cumprir seus planos? Sísera, cansado da fuga, chega à tenda de Jael. Ele acredita ter encontrado abrigo, pois sabia que havia paz entre Éber, marido de Jael, e Jabim, rei de Canaã. Confiando nessa aliança, o general não hesita em entrar. Exausto e sem forças, ele pede água, mas Jael, com astúcia, oferece leite, trazendo ainda mais sensação de segurança e conforto. Sísera, vulnerável, se deita e logo adormece, acreditando estar protegido. Mas, na verdade, estava diante do cenário que cumpriria a palavra profética de Deus. Uma mulher comum, sem treinamento militar, sem posição de destaque, se tornaria o instrumento do Senhor para selar a vitória de Israel. Enquanto Sísera dormia profundamente, Jael toma em suas mãos uma estaca da tenda e um martelo. Com coragem e precisão, ela fincou a estaca na cabeça do inimigo, atravessando-o até o chão. O temido comandante caiu não pela espada de um guerreiro, mas pelas mãos de uma mulher improvável. A profecia de Débora se cumpria diante dos olhos da história. Aquilo que parecia impossível se tornou realidade e a vitória de Israel foi completa. Jael, em sua simplicidade, entrou para as páginas eternas da Bíblia como símbolo de coragem e instrumento de Deus. E aqui fica a pergunta: quantas vezes subestimamos as pessoas ao nosso redor, sem imaginar que podem ser exatamente os instrumentos escolhidos pelo Senhor? Logo depois, Baraque chega ao local ainda em busca de Sísera. Jael sai ao seu encontro e diz: "Vem, e eu te mostrarei o homem que procuras." Ao entrar na tenda, ele vê o inimigo morto, caído ao chão. O general invencível havia sido derrotado por alguém improvável. E não restava dúvida, o Senhor havia lutado por Israel. Naquele dia, o povo compreendeu que Deus é soberano,
que não há barreiras para o seu agir e que ele escolhe instrumentos segundo o seu propósito, não segundo a lógica humana. Israel foi liberto da opressão de Jabim e a paz voltou a reinar sobre a nação por 40 anos. Diante de tão grande vitória, Débora e Baraque entoaram um cântico de celebração. Esse cântico, registrado no livro de Juízes, é um dos mais belos e poéticos textos da Bíblia. Nele, Débora é chamada de mãe em Israel. O louvor não exalta apenas a vitória militar, mas a fidelidade do Senhor. O cântico declara que quando líderes se calam e guerreiros hesitam, Deus levanta quem tem coragem para ouvir e obedecer. Ele exalta o Senhor como guerreiro supremo e reconhece que a vitória pertence somente a Ele. E mais uma vez, somos convidados a refletir. Estamos dispostos a reconhecer que as maiores vitórias da vida não vêm da força humana, mas do agir sobrenatural de Deus. Esse cântico é também uma convocação para a memória. Ele lembra ao povo que não basta vencer uma batalha, é preciso não esquecer quem concedeu a vitória. Muitas vezes, esquecemos os milagres do passado e caímos novamente em ciclos de pecado e opressão. Mas o louvor é um memorial que nos protege do esquecimento espiritual. Ele nos lembra que Deus é fiel, mesmo quando nós falhamos. Ele nos mostra que o Senhor continua agindo, levantando líderes, profetas, mães, homens e mulheres comuns para cumprir os seus propósitos. E você, tem levantado cânticos de gratidão ou vive apenas pedindo novos livramentos sem lembrar das vitórias que já recebeu? A história de Débora e Jael nos deixa lições profundas. Deus não está limitado por padrões humanos. Ele não precisa da permissão da sociedade para levantar líderes. Quando os homens hesitam, ele usa mulheres. Quando guerreiros fogem, ele ergue mães. Quando a lógica humana falha, ele mostra que sua fidelidade está acima de qualquer estrutura. Essa é a essência do agir divino: surpreender, quebrar expectativas e conduzir o impossível à realidade. A coragem de Débora, a fé de Baraque, a ousadia de Jael, todas elas se encontram em um ponto comum: a obediência à voz de Deus. Não importa se você é homem ou mulher, jovem ou idoso, líder ou anônimo, o que importa é se você está disposto a ouvir e obedecer. E assim Israel desfrutou de 40 anos de paz. Não porque tinham um exército poderoso, não porque possuíam carros de ferro, mas porque decidiram ouvir a voz do Senhor. A vitória de Débora não é apenas um episódio da história, é um lembrete eterno de que Deus continua levantando pessoas improváveis para realizar feitos extraordinários. E talvez, neste tempo, Ele esteja chamando você. E a pergunta é: você vai hesitar como Baraque ou vai se levantar como Débora? Vai fugir como Sísera ou vai se disponibilizar como Jael? O Senhor ainda busca corações disponíveis, dispostos a confiar e obedecer. Deus não precisa da lógica humana para agir. Ele escolhe os improváveis, transforma fraquezas em força e cumpre sua vontade de maneira soberana. A fidelidade de Deus não falha. E quando líderes se calam, Ele levanta quem tem coragem para ouvir e obedecer. Se os guerreiros hesitam, Deus levanta mães. Se os fortes se calam, Ele usa os improváveis. Sua promessa nunca depende de circunstâncias humanas, mas da sua fidelidade eterna. E quando Ele chama, até a fraqueza se transforma em força. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.